Na formatura, meu pai escreve: "Não conte comigo, você está sozinha." Depois minha diretora liga: "Nosso IPO vale 6 bilhões." Ele vê que a filha fraca virou bilionária. Amanhã cai ele. Estou na relva em frente à Igreja Memorial de Stanford, segurando meu diploma de MBA e tentando não olhar para o meu pai. Warren Nash é um homem grisalho de 58 anos, vestido com um fato que parece estar fora do lugar. Ele estende-me um pedaço de papel dobrado. Abro-o e leio: "Não conte com ajuda, está por conta própria." Sorrio, típico do Warren. Mesmo hoje, quando concluí um dos programas mais prestigiados do mundo, ele não consegue evitar de me lembrar do meu lugar. A minha mãe, Glennis, está ao meu lado nervosamente a mexer na alça da bolsa. Amos, o meu irmão de 22 anos, está a olhar para o telemóvel e a fingir que não está aqui. Estou prestes a responder quando o telemóvel toca. É Marlow Santiago, o meu diretor financeiro. Atendo a chamada. "Cordélia!" A sua voz é tão alta que as pessoas à volta se viram. "A oferta pública inicial atingiu 6 mil milhões de dólares. 6 mil milhões. Estás a ouvir-me?" O meu coração bate tão forte que parece que vai saltar do peito. 6 mil milhões. A Tracy Loop, a minha empresa que fundei há 4 anos na garagem da minha amiga Rene, acaba de se tornar uma das histórias tecnológicas mais bem-sucedidas do ano. A minha participação é de cerca de 20% após a diluição. Mesmo assim, isso faz de mim uma bilionária, pelo menos no papel. Olho para o meu pai, ele ouviu tudo. Marlow gritou alto o suficiente. O rosto de Warren inicialmente congela, como se tivesse levado um choque elétrico. Em seguida, os lábios se abrem lentamente em um sorriso. Um sorriso falso, largo, do tipo que ele usa em festas corporativas, onde tenta parecer mais importante do que realmente é. "Minha filha!" ele exclama em voz alta, abraçando-me diante dos convidados que estão ao redor. "Eu sempre soube que você seria capaz. Sempre acreditei em você." Sinto náuseas, náuseas físicas por causa dessa falsa cordialidade, por causa das mãos dele nos meus ombros, por causa da forma como ele finge orgulho diante de estranhos. Há 5 minutos, ele escreveu-me que eu estava por conta própria, e agora de repente tornou-se o melhor pai do mundo. Sorriu com esforço e cuidadosamente liberto-me dos seus braços. "Obrigada, pai." Glennis está a chorar, lágrimas verdadeiras. Ela sempre chora em eventos importantes. Amos levanta os olhos do telemóvel e olha para mim com algo parecido com surpresa. Ele não sabia sobre a IPO. Nenhum deles sabia. Nunca contei à minha família sobre a verdadeira dimensão da Tracy Loop. Quando, há 4 anos, disse que ia fundar uma startup, o meu pai ridicularizou-me. "Tecnologia? Tu nem sequer és boa à matemática", disse ele na altura. Quando, 1 ano depois, mencionei que tínhamos angariado a primeira ronda de investimentos, ele pediu-me para lhe emprestar 10 mil dólares para a hipoteca. Quando recusei, ele não falou comigo durante 3 meses. Aprendi a ficar calada. Construí a empresa discretamente, trabalhando 18 horas por dia, dormindo no escritório, esquecendo o sono e comendo qualquer coisa. Tracy Loop, uma plataforma para rastrear cadeias de abastecimento em tempo real, que usa visão computacional e aprendizado. De máquina para detectar fraudes e otimizar a logística. Começamos com pequenos fabricantes, depois assinamos um contrato com uma grande rede de varejo e depois vieram outras. No ano passado, a receita ultrapassou 100 milhões de dólares. Mas eu dizia à minha família que estava tudo bem, estávamos a crescer lentamente. Porque sempre que eu partilhava boas notícias, o meu pai via nisso uma oportunidade para pedir dinheiro, não como um empréstimo. Ele nunca devolvia o dinheiro, como um tributo, como se eu lhe devesse algo por ele me ter criado. "Cordélia, precisamos de conversar sobre os planos."
diz Warren, pegando-me pelo cotovelo e afastando-me da multidão. A sua voz já não é tão alta, o seu sorriso é mais estreito. 6.000 milhões é muito dinheiro. Vais precisar de ajuda para gerir as finanças. Posso recomendar um bom consultor? Olho para ele, para os seus olhos, nos quais já se movem números, para a sua mão no meu cotovelo, um aperto um pouco forte demais, como se ele tivesse medo que eu fugisse. Obrigada, pai, mas já tenho uma equipa, digo calmamente. Ele franze a testa como se eu tivesse dito algo ofensivo. Uma equipa? Cordélia, ainda és muito jovem. 25 anos não é idade para tomar decisões dessas. Precisas de experiência. Alguém que entenda de dinheiro. Alguém como ele, um homem que há 15 anos perdeu todas as economias da família na bolsa de valores, acreditando nos conselhos quentes de algum vigarista da internet. Um homem que culpou todos à sua volta. O corretor, o governo, a esposa, mas nunca a si mesmo. Vou pensar, digo e sorrio tão falsamente quanto ele há 5 minutos. Warren olha para mim por mais um momento, depois acena e se afasta para junto da mãe. Vejo sussurrar algo para Glennis e ela começa a chorar novamente. Mas desta vez as lágrimas parecem diferentes. Não são de alegria, são de ansiedade. O telefone toca novamente. É Marlowe. Cordélia, a imprensa já começou a fazer barulho. Estão a chamá-la de a fundadora bilionária mais jovem do setor tecnológico. A Forbes quer uma entrevista. O que acha? Olho para o meu pai, que está na relva entre os formandos e os pais, e de repente sorri para um dos convidados, apontando para mim e acenando com a cabeça, como se dissesse: sim, esta é a minha filha. Diga a eles que vou pensar, respondo e desligo o telefone. Warren se vira e olha para mim. Algo mudou em seus olhos. Não é mais desprezo nem indiferença. É outra coisa. Algo pior. Ganância. No dia seguinte vou para a casa dos meus pais em Palo Alto. Uma pequena casa de um quarto numa rua tranquila onde cresci. A fachada precisa de reparação. O relvado está amarelado e o alpendre range sob os pés, tal como há 10 anos. O meu pai nunca gastou dinheiro na manutenção da casa. Dizem que é um desperdício quando se pode investir em algo mais importante. Embora onde ele investia, permanece um mistério. Glennis abre a porta antes mesmo de eu bater. Ela parece cansada, com olheiras, mas sorri. Cordélia, entre. Preparei a sua lasanha favorita. Abraço-a. A mãe cheira a lavanda e ansiedade. Atrás dela vejo o Warren sentado na sala de estar, num velho sofá de couro, a ver as notícias. Ele vira-se ao ver-me e o seu rosto transforma-se instantaneamente numa máscara de hospitalidade. Cordélia, entra, entra. Estamos tão felizes por teres arranjado tempo para essa família. Arranjei tempo, como se fosse eu que os tivesse ignorado durante anos e não eles a mim. Mas não digo nada, hoje não quero discussões. Amos está sentado à mesa da cozinha, concentrado no seu portátil. Ele levanta a mão em saudação, mas não tira os olhos do ecrã. O meu irmão sempre foi calado. Quando era criança, ele se escondia no quarto jogando jogos ou aprendendo programação, enquanto o meu pai gritava comigo por causa das minhas notas ruins em matemática. Warren adorava Amos, o filho, o herdeiro, aquele que deveria se tornar um homem de verdade e salvar a família. Mas Amos só queria que o deixassem em paz. Sentamo-nos à mesa. Glennis coloca a lasanha nos pratos nervosamente, as mãos tremendo. Warren serve o vinho, um tinto barato do supermercado, mas faz isso com a aparência de um sommelier num restaurante caro. A Cordélia, diz ele, levantando a taça. A nossa filha inteligente e talentosa, que alcançou um sucesso incrível. Estamos orgulhosos de ti. Brindamos, bebo um pequeno gole e espero. Sei que agora vai começar a conversa a sério. Warren não sabe fingir ser uma família feliz por muito tempo. Cordélia, ele começa após alguns minutos de silêncio. Queria falar sobre a sua empresa. 6.000 milhões é uma quantia impressionante. Você já deve ter pensado em como usar esse dinheiro, não é? O dinheiro está bloqueado por 6 meses, pai.
É o período de lock-up. Não posso vender as ações até lá. Ele franze a testa como se eu tivesse dito algo incompreensível em uma língua estrangeira. Período de lock-up? O que é isso? É uma prática padrão após o IPO. Os fundadores e os primeiros investidores não podem vender as suas ações durante um determinado período de tempo para não derrubar o preço. Então, não tens dinheiro? A tensão aparece na sua voz. Não em dinheiro, apenas ações que valem uma determinada quantia, mas não posso vendê-las agora. Warren pousa o garfo. O sorriso desaparece do seu rosto. Isso é estranho. Pensei que IPO significasse que já estavas rico. Sou rico no papel, mas não tenho dinheiro em espécie. Ele olha para mim como se eu estivesse a mentir de propósito. Glennis come lasanha nervosamente, sem levantar os olhos. Amos finalmente tira os olhos do portátil e olha para o pai com algo parecido com ansiedade. Eu entendo, diz Warren lentamente. Mas você pode pegar um empréstimo com as ações como garantia, não é? Os bancos fazem esses empréstimos, certo? Aí está, a verdadeira razão para este jantar festivo. Posso, mas não vou fazer isso. Por quê? Porque é arriscado. Se o preço das ações cair, o banco exigirá garantias adicionais ou venderá as ações. Não quero arriscar o controle da empresa. Warren recosta-se na cadeira e cruza os braços sobre o peito. O seu rosto fica sério. Cordélia, não quero pressionar-te, mas a nossa família está com problemas. Não pago a hipoteca há 3 meses. O banco ameaça tomar a casa. A tua mãe está doente, precisa de uma operação no joelho e o seguro não cobre todas as despesas. O Amos precisa de dinheiro para terminar os estudos. Olho para essa minha mãe. Ela não levanta os olhos. Mãe, estás doente? Por que não me contaste? Glennis finalmente olha para mim. Nos seus olhos vejo vergonha e algo mais. Medo. Não queria incomodar-te. Já trabalhas muito. Isso não é motivo. Se precisas de uma operação, eu ajudo. Quanto custa? Warren intervém antes que a mãe consiga responder. Cerca de 30 mil, mais a hipoteca, 15 mil em dívida, mais os estudos do Amos, mais 10. No total, cerca de 55 mil dólares. 55 mil. Para ele é uma quantia enorme. Para mim, não é nada. Mas algo no seu tom de voz faz-me parar. Ele não está a pedir, ele está a exigir. Posso pedir dinheiro emprestado para a cirurgia da mãe, digo com cautela. Mas a hipoteca é da tua responsabilidade, pai. Tiveste 20 anos para a pagar. O rosto dele fica vermelho. Minha responsabilidade? Cordélia, eu criei-te, paguei os teus estudos, a tua comida, o teto sobre a tua cabeça. E agora, quando tens milhões, não podes ajudar o teu pai? Não tenho milhões em dinheiro, já expliquei. Podes pedir um empréstimo. Não vou fazer isso. Warren levanta-se da cadeira tão bruscamente que ela quase tomba. Ingrata, eu sabia que eras assim. Egoísta, só pensas em ti. Amos levanta os olhos de repente. Pai, para. Warren vira-se para o filho, com os olhos arregalados de surpresa. O que disseste? Eu disse para parares. Cordélia não deve nada a ninguém. Ela construiu a sua empresa sozinha. Tu não lhe deste um centavo. Pelo contrário, tu sempre a humilhaste dizendo que ela não iria conseguir nada. Como ousa falar assim comigo? Estou a dizer a verdade. O senhor quer o dinheiro dela. É tudo o que lhes interessa, mas agora ela não pode. Warren dá um passo em direção a Amos, mas a mãe se coloca entre eles. Chega! Parem com isso, os dois! Segue-se um silêncio. Glennis chora. Amos olha para o chão com os maxilares cerrados. Warren senta-se lentamente na cadeira, mas o seu olhar para mim está cheio de ódio. O telefone toca. É Marlowe. Saio para na varanda para atender. Cordélia, há novidades. A Helix Track Systems enviou uma proposta oficial para comprar a Tracy Loop. Quanto? 800 milhões. Quase dou uma gargalhada.
800? Acabamos de ser avaliados em 6 mil milhões e eles oferecem 800 milhões? Eles consideram-nos uns arrivistas. A carta deles diz que somos uma empresa jovem sem uma equipa experiente, que eles estão prontos para integrar no seu ecossistema. Basicamente, eles querem comprar-nos por uma ninharia e esmagar-nos com a sua experiência e contactos. O que lhes respondeste? Nada ainda. Estava à espera da tua decisão. Recusa. Não nos vendemos a ninguém, especialmente a eles. Entendido. Mais uma coisa. Eles pediram uma reunião. Dizem que querem discutir as possibilidades de parceria. Tenho quase a certeza de que é pressão. Recusa a reunião também. Não precisamos da parceria deles. Desligo o telefone e volto para casa. A família ainda está sentada à mesa em silêncio. Warren olha para o prato. Glennis enxuga as lágrimas com um guardanapo. Amos está novamente concentrado no laptop. Preciso ir, digo. Mãe, vou transferir o dinheiro para a sua cirurgia amanhã. Ligue-me quando marcarem a data. Glennis acena com a cabeça, sem olhar para mim. Dirijo-me à porta, mas de repente lembro-me que deixei a minha mala no meu antigo quarto no segundo andar. Subo as escadas e entro no pequeno quarto com uma única janela, onde dormi durante 12 anos. As paredes ainda são azuis e na prateleira estão os meus velhos livros escolares e brinquedos. Há um envelope sobre a mesa. Está aberto, mas com um selo, como se alguém fosse enviá-lo, mas tivesse mudado de ideia. O endereço no envelope é o meu dormitório em Stanford, onde morei há 4 anos. Abro-o. Dentro há uma carta da minha mãe, escrita há 5 anos, quando eu tinha acabado de ir para a universidade. Cordélia, perdoe-me. Não impedi o seu pai quando ele a humilhava. Fiquei calada quando ele gritava com você, quando dizia que você não iria conseguir nada. Eu tinha medo. Medo de que, se eu a defendesse, ele se voltaria contra mim. Sempre tive inveja de ti, da tua coragem, da tua força. Saíste de casa e construíste a tua vida. Nunca tive essa coragem. Fiquei aqui nesta casa com este homem porque não acreditava que conseguiria sobreviver sozinha. Perdoa-me, filha, não sei se vou enviar esta carta, mas se algum dia a leres, saiba que te amo e tenho mais orgulho de ti do que podes imaginar. Coloco a carta de volta no envelope e guardo-a na bolsa. Saio do quarto, desço as escadas e vou para a saída, sem me despedir. Fico sentada no carro por alguns minutos, olhando para essa casa. Pela janela da sala, vejo meu pai gritando algo, gesticulando com as mãos. Minha mãe está sentada no sofá, com as mãos na cabeça. Amos está parado perto da porta, pronto para fugir. Ligo o motor e vou embora. No espelho retrovisor, vejo as janelas da casa a afastar-se e, de repente, sinto um alívio. Mas o telefone toca novamente, um número desconhecido. Atendo. Senhora Nash, aqui é Kylo Derridan, da Helix Track Systems. Gostaríamos de nos encontrar com a senhora pessoalmente. Temos uma proposta muito interessante. Raios... O meu pai liga-me todos os dias. Às vezes 2 vezes por dia. Primeiro de forma educada, depois de forma insistente e, por fim, de forma abertamente agressiva. Ele envia mensagens de texto com fotos de contas de hipoteca, de eletricidade e de outras coisas, como se eu devesse me sentir culpada por ele não conseguir pagar as suas próprias dívidas. Transferi dinheiro para a minha mãe para a cirurgia, $32 mil. Glennis agradeceu em voz baixa e não ligou mais. Mas à noite, ela às vezes me envia mensagens de texto. Desculpe pelo meu pai, ele não entende. Eu não respondo. O que posso dizer? Que ele entende tudo perfeitamente, mas não consegue aceitar que a sua filha tenha alcançado mais do que ele jamais poderia imaginar? Amos escreve raramente, resumidamente. Como vai? Tudo bem? Ele não pergunta sobre dinheiro.
Não pede ajuda, apenas verifica se estou viva. É a única coisa que me mantém em contato com a família. A empresa está um caos. Após a oferta pública inicial, os investidores pressionam-me para que expandamos a produção, abramos novos escritórios e contratemos centenas de funcionários. O conselho de administração quer ver crescimento rápido, agressivo, arriscado. Mas eu sei, se crescermos muito rápido, perderemos o controle sobre a qualidade. E a qualidade é tudo o que temos. Marlow é o único que me entende. Trabalhamos no escritório até às 2 da manhã, analisando previsões financeiras, discutindo estratégias. Ele é um vietnamita de 40 anos de San José, que cresceu numa família de restauradores e lutou para subir na vida. Não somos amigos. Para ser sincero, não tenho amigos, mas ele compreende-me melhor do que qualquer outra pessoa. Talvez porque ele também sabe o que é construir algo do zero, sem a ajuda de ninguém. Precisas de descansar, diz ele uma noite quando estou a reler o mesmo relatório pela 4ª vez. Não posso, a Helix Track não dorme e nós também não podemos. Eles não são teus inimigos, Cordélia, são apenas concorrentes. Eles querem nos devorar. Isso não é concorrência, é guerra. Ele suspira e me serve café da garrafa térmica. Ah, então, pelo menos beba isso. Parece que você vai desmaiar. Eu sorrio. Marlow sempre sabe o que dizer para que eu não entre em pânico. Mas 3 dias depois, tudo muda. A Helix Track faz uma apresentação numa conferência do setor em Las Vegas. Eles anunciam um novo produto, uma plataforma para rastrear cadeias de abastecimento que revolucionará a indústria. Assisto a transmissão online e sinto um frio percorrer o meu corpo. Mostram slides com os nossos algoritmos, não cópias, os nossos mesmo, fórmulas específicas que desenvolvemos durante 2 anos. Falam sobre as futuras atualizações que planeamos lançar daqui a 3 meses. Chegam a citar os nomes dos nossos potenciais clientes, grandes empresas de logística com as quais estamos a negociar em segredo. Não é coincidência, é uma fuga de informação. Ligo para o Marlow, ele já está a ver a transmissão. Alguém está a divulgar informação, digo, tentando controlar a voz. Sim. E eles sabem demais para ser uma fuga acidental. É alguém de dentro. O que fazemos? Contratamos um profissional. Imediatamente, um dia depois, estou sentado num pequeno escritório no centro de São Francisco, em frente a uma mulher chamada Talitha Gregson. Ela é uma detetive particular, ex-agente do FBI, especializada em espionagem corporativa. Tem cerca de 50 anos, cabelo curto e grisalho, olhos cinzentos e frios que parecem ver através das pessoas. Quantas pessoas têm acesso a essa informação? Ela pergunta, anotando algo em um bloco de notas. Cerca de 20, a nossa equipa principal, engenheiros, gestores de produto, alguém do departamento de vendas. Alguém da família ou amigos? Hesito. Por que pergunta? Porque na maioria das vezes as fugas de informação não acontecem por causa de espiões profissionais, mas por causa de pessoas em quem confiam. Alguém do seu círculo tem acesso a documentos confidenciais? Penso no meu pai, que veio ao meu apartamento há 1 mês, em como ele entrou acidentalmente no quarto, onde havia um laptop sobre a mesa, em como ele perguntou sobre a empresa, os clientes, os planos. Talvez... digo finalmente, mas não quero acusar ninguém sem provas. Talitha acena com a cabeça. Vou verificar todos. Dê-me uma lista de nomes, funcionários, parceiros, familiares, todos que tenham algum tipo de acesso a si ou à empresa. Dou-lhe a lista, 28 nomes, entre eles Amos, entre eles Warren. Talitha começa a trabalhar no dia seguinte. Ela verifica contas bancárias, chamadas telefônicas, reuniões. Não pergunto como ela obtém essas informações. Algumas coisas é melhor não saber, mas enquanto a investigação continua, as fugas de informação não param. Uma semana depois, a Helix Track publica outra apresentação.
Desta vez, falam do nosso novo contrato com uma grande empresa farmacêutica que quer usar a nossa plataforma para rastrear medicamentos. O contrato ainda não foi assinado. Estamos na fase final das negociações, mas a Helix Track já sabe todos os detalhes, preço, prazos, até mesmo os nomes dos responsáveis por parte deles. A empresa farmacêutica liga-me no dia seguinte. Senhora Neish, estamos preocupados com a fuga de informação. Se não puder garantir a confidencialidade, seremos obrigados a rever os nossos planos de cooperação. Eles não rescindem o contrato, mas sinto dúvida na voz do representante deles, e a dúvida é o primeiro passo para a recusa. Marlowe encontra-me no escritório às 10 da noite. Estou sentada à mesa, com as mãos na cabeça, tentando não chorar. Cordélia, vamos descobrir quem está fazendo isso. E se não descobrirmos? E se perdermos todos os clientes? E se a empresa for à falência? Ele se senta à minha frente. Não vai à falência, não vou permitir. Olho para ele, para o seu rosto calmo, para as mãos que repousam sobre a mesa, mãos grandes e confiáveis de um homem que cumpre a sua palavra. Por que ainda estás aqui? Pergunto. Podias ter ido para qualquer outra empresa, ganhar o dobro. Por que ficaste comigo? Ele sorri. Porque tu me lembras de mim mesmo. Quando comecei, também não tinha ninguém, só eu e a fé no que fazia. E agora quero ajudar outra pessoa que está a seguir o mesmo caminho. Sinto algo quente a espalhar-se no meu peito. Não é amor, é outra coisa. Gratidão, confiança. Obrigada. Digo baixinho. O telefone toca. Thalita Gregson. Senhora Neish, tenho os resultados. O coração bate tão forte que parece que vai saltar do peito. E encontrei atividade suspeita na conta bancária de uma das pessoas da sua lista. Uma transferência de $370 mil de uma conta offshore, registrada em nome de uma subsidiária da Helix Track. Também foram registradas 3 reuniões desta pessoa com um representante da Helix Track num restaurante em Palo Alto durante o último mês. Quem? Ela fica em silêncio por um momento, como se não quisesse falar. Warren Neish, o seu pai. Sinto o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Marlowe olha para mim com preocupação. Tem a certeza? Pergunto, embora já saiba a resposta. Sim. Vou enviar-lhe as provas. Fotografias dos encontros, extratos bancários, gravações de conversas telefônicas. Desculpe, senhora Neish. Desligo o telefone. Marlowe espera. Quem? Ele pergunta baixinho. Não consigo responder. Apenas pego o telefone e abro o e-mail. Thalita já enviou os ficheiros. Primeira fotografia. Meu pai saindo do restaurante Morton's Steakhouse em Palo Alto. Ao lado dele está um homem de fato que reconheço das apresentações da Helix Track. Kyle Derridan, o vice-presidente de desenvolvimento estratégico da empresa. Segunda fotografia. Eles estão sentados à mesa. O pai está a escrever algo num guardanapo. Terceira, um aperto de mão de despedida. Extrato bancário. Transferência de $370 mil para a conta de Warren Neish, da empresa Helix Ventures LLC, registrada nas Ilhas Caimão. Data da transferência. Há 2 semanas. Mostro a Marlowe. Ele olha para o ecrã e solta o ar lentamente. Meu Deus! Fico imóvel. Por dentro sinto um vazio. Não é raiva, não é dor. Apenas um vazio, como após um golpe, quando o corpo ainda não teve tempo de compreender o que aconteceu. O meu pai vendeu-me por $370 mil. Vendeu a minha empresa, o meu trabalho, os meus 4 anos sem dormir e sem descansar. Vendeu a minha confiança. Marlowe coloca a mão na minha cadeira. O que vais fazer? Olho para uma fotografia. Para o rosto do meu pai, que sorri para Kyle Derridan. Para a mão dele, que segura o guardanapo com os meus segredos. Não sei, digo finalmente, mas ele vai pagar por isso. O telefone toca novamente, um número desconhecido. Atendo. Senhora Neish? Uma voz masculina, calma, quase amigável. Aqui é Kyle Derridan, da Helix Track. Gostaríamos de nos encontrar com você pessoalmente. Temos uma proposta muito vantajosa.
E, a propósito, um bom detetive. Seu pai certamente mandaria seus cumprimentos. Não respondi a Kyle Derridan. A conversa foi interrompida a meio da frase. Simplesmente carreguei em desligar. O próximo diálogo seria apenas com uma pessoa. De manhã vou para Palo Alto. Não vou escrever, não vou avisar. Não preciso de uma visita bonita da minha filha, mas sim de um confronto cara a cara. Warren está no jardim a regar a relva. Sempre a mesma cena do homem fingindo que controla alguma coisa. Cordélia! Sorriso largo, branco demais. É urgente? Sim, muito, respondo e passo por ele em direção à porta. Na cozinha, Glennis descasca batatas. Ela estremece ao ver a pasta nas minhas mãos. Mãe, fique, digo. Isto também diz respeito a si. Coloco as fotografias sobre a mesa. O meu pai com Kyle Derridan, no Mortons. A mesa, apertando as mãos. Por cima, coloco uma cópia do extrato bancário, com a transferência de 370 mil. Explica, digo. Warren olha. Primeiro para a foto, depois para mim. No rosto há um leve arrependimento, mas não pelo que fez. Pelo facto de ter sido apanhado. Ah, isso é uma treta, ele descarta. Photoshop. Tu sabes que agora as redes neurais fazem isso. E a transferência da empresa offshore Helix Track também é Photoshop? Pergunto. E os 3 encontros com casuais num mês? Erro do banco. Uma vez já me creditaram um pagamento alheio, depois resolveram tudo. Diz ele num tom de quem está farto de tudo. Pego o telefone e clico em Pat Play. Preciso de dados específicos sobre o algoritmo, diz a voz de Kyle. Posso conseguir, mas vai custar mais, diz a voz de Warren. Quanto? Mais 300 mil, depois que eu entregar os documentos. A cozinha fica em silêncio. Glennis aperta a faca com tanta força que os ossos ficam brancos. O pai ouve até ao fim, depois encolhe os ombros. Não é a minha voz, é falsa. Atualmente, as redes neurais podem fazer tudo. Pai, digo lentamente, acredita mesmo que se repetir é falsa, a realidade vai mudar? Não tenho de me justificar perante a minha própria filha, responde ele bruscamente. Alguém quer causar discórdia entre nós, os teus concorrentes. É vantajoso para eles que penses que fui eu. Glennis pousa subitamente a faca, seca as mãos numa toalha e levanta-se. Warren, chega, diz ela. A sua voz é baixa, mas firme. Eu vi os extratos bancários. Eu ouvi você sair à noite e falar ao telefone. Você mesmo ficou feliz por finalmente ter encontrado alguém que o valorizou. Você não entende nada, ele responde bruscamente. Ah, eles usaram-me. Eu sou a vítima nessa história toda. Vítima? Eu rio. Você pegou 370 mil dos concorrentes da minha empresa. E então eles de repente começaram a conhecer os nossos algoritmos e os nossos negócios futuros. Isso não é vítima, é um acordo. Eu te criei. Ele diz como se fosse um trunfo. Paguei pela sua comida, pelo seu teto, pelos seus livros. Sem mim, você não teria entrado em Stanford. Tenho direito a uma parte do que você conquistou. Você não investiu 1 centavo na Tracy Loop, respondo. E mesmo que tivesse investido, isso não lhe dá o direito de vendê-la pelas minhas costas. Glennis olha para ele de uma forma que nunca tinha visto antes. Destruíste a confiança dela por dinheiro, diz ela. Por 370 mil. Nem sequer por 1 milhão, por uma quantia que ela poderia simplesmente ter te dado, se tivesses pedido como uma pessoa normal. Vocês estão todos loucos. Ela lavou os vossos cérebros com os seus milhões. Ela é especial porque não vende a família aos concorrentes, digo eu. Ao contrário de ti, já disse tudo. Guardo os papéis, guardo o telemóvel. Vou-me embora, digo eu. Isto não foi uma discussão, foi uma constatação. E o que vais fazer? Ele sorri ironicamente. Vais à polícia? Gravação sem consentimento? Fotos em que estou a comer bife com alguém?
Nenhum tribunal normal aceitaria isso. Vou encontrar um advogado que vai fazer de ti uma histérica. Ele tem razão. Juridicamente é complicado. Mas agora estou interessada noutra perspectiva. A polícia não, digo. Ainda não? Ah, então fica quieta, diz ele. E não te faças de vítima. Eu só tentei sobreviver o tempo todo. Não serei eu a vítima, respondo baixinho. Prometo. Saio para o corredor. Na prateleira de cima, ao lado da minha foto de criança, está escondido um pequeno retângulo preto, um gravador antigo. Liguei-o quando entrei, pego no aparelho, aperto stop e depois play. Ouço a minha voz. Não serei eu a vítima. A porta bate. Fui eu que saí. Depois, alguns segundos de silêncio, o barulho de passos, o rangido de uma cadeira. Kyle, é o Warren. A voz do meu pai, calma, até um pouco presunçosa. Sim, ela esteve aqui. Sim, mostrou alguns papéis e anotações. Não, eu não confessei nada. Ela não tem nada que sirva em tribunal. Uma breve pausa. Ouça, preciso de mais dinheiro. 370 é bom, mas você mesmo disse. Se eu conseguir os detalhes do novo produto, falaremos de outros números. Posso conseguir mais para você. Ela ainda me deixa entrar em casa. Ela tem um monte de papéis e equipamentos em casa. 500.000. Para ti, isso é uma ninharia. Mais uma pausa. Ótimo. Amanhã no mesmo restaurante. Interrompo a gravação. Fico no corredor com um pequeno aparelho preto na mão e sinto algo se partir definitivamente dentro de mim, como se fosse um osso a partir-se. Ele não se limitou a aceitar o dinheiro uma vez. Ele planeia continuar, aumenta a aposta, negocia pedaços da minha vida como se fossem opções no mercado. Coloco o gravador no bolso. Na cozinha, Glennis olha para mim com os olhos vermelhos. Ouviste alguma coisa? Pergunta ela. Sim, respondo. Mais do que queria. Não explico. Saio para a rua. O ar cortante atinge os meus pulmões. Um vizinho rega as flores. Um cão late algures. Uma manhã normal num subúrbio normal, indiferente ao facto de, numa das casas, um pai ter acabado de vender a sua filha pela segunda vez. Sento-me no carro, coloco o gravador no banco ao meu lado e ligo para o Marlowe. E então? Ele pergunta imediatamente. Como foi? Ele disse que era Photoshop, um erro do banco e da rede neural. Respondo. E então, quando pensou que eu não estava ouvindo, ligou para Kyle e pediu mais 500.000 pelo nosso novo produto. Tem certeza? Coloco a gravação no viva voz. Deixo-o ouvir. Do outro lado da linha, fica tudo muito silencioso. Ah, isto já não é apenas um drama familiar, diz Marlowe finalmente. É espionagem pura e simples. Eu sei, digo, mas a polícia não nos vai ajudar agora. Eles são lentos, a Helix Track é rica e eu não tenho tempo para esperar anos. Então, o que vais fazer? Olho pelo espelho retrovisor. A casa onde cresci diminui lentamente até se tornar uma mancha. Sinto uma estranha calma no centro do peito, fria, nítida. Ele queria vender-me por um preço ainda mais alto. Digo, agora o seu preço vai tornar-se público. Se ele gosta tanto de acordos, vai ter o acordo da sua vida. Do que estás a falar? Pergunta Marlowe. Estou a falar, respondo, apertando o gravador na mão, de que o meu pai queria jogar contra mim. E eu vou jogar contra ele. E desta vez, de forma que ninguém mais queira apostar em Warren Nash. Após a conversa com Marlowe, o dia se transforma em uma série de reuniões. Na sala de conferências, reúnem-se aqueles em quem confio. Marlowe, a advogada-chefe Mira Clausen, o chefe de segurança Daniel Fogg e Talitha Gregson. No ecrã, a cronologia das fugas, datas, ficheiros, hora de lançamento das apresentações da Helix Track. Tudo se encaixa numa linha clara, onde um nome se destaca: Warren Nash. O cenário é simples, diz Daniel. Eles têm um canal de interação com pessoas como o teu pai. Eles não invadem o nosso sistema diretamente. Isso é um risco. Eles compram pedaços de conhecimento daqueles que têm acesso a si. Legalmente, podemos pressionar a Helix Track.
acrescenta Mira. Mas isso vai demorar muito. Eles vão ganhar tempo. E a imprensa vai interpretar isso como uma disputa entre duas empresas. E a história do pai que vendeu a empresa da filha, intervém Thalita, é outra dimensão, humana. Precisamos de fechar todas as brechas técnicas, diz Daniel. Revisão completa dos acessos, criptografia, autenticação de 2 fatores e, paralelamente, usar o que temos contra eles. Nenhum contato com a Helix Track, digo. Tudo apenas através dos advogados e apenas por escrito. Mira acena com a cabeça. Marlowe olha para mim por um longo tempo. E com o pai? Já decidi tudo com o meu pai, respondo. A questão é apenas quando apertar o botão. À noite, Amos me escreve. Podes falar agora? Ligo imediatamente. A voz dele está trêmula. Cordélia, meu pai me enviou uma carta. Diz que quer se reconciliar. Há um link para fotos de família, mas o navegador mostrou um aviso. Não abri. Pode ser algo ruim? Sinto um arrepio na espinha. Envie-me a carta, não toque no link. Em 1 minuto eu a recebo. Assunto. Tente me entender, filho. Dentro há parágrafos sobre a família e um link azul oldfamilyphotos.zip. Envio para Daniel. 10 minutos depois ele está no meu escritório. É 100% phishing, diz ele. Ao tentar fazer o download, um código extrai do navegador as senhas e tokens salvos. Primitivo, mas funciona. Ligo para o meu irmão e coloco o Daniel no viva voz. Explicamos o que aconteceu. Do outro lado da linha, há uma longa pausa. Então o meu pai tentou me manipular? Ele tentou usar-te como ponto de entrada, digo eu, para chegar até mim. Mais um silêncio. Sabe o que é pior? Quando vi o assunto da carta, fiquei feliz. Pensei, ele recuperou o juízo, mas afinal era apenas uma nova estratégia. Não tens culpa, digo eu. Não vou responder a mais nenhuma carta dele, diz o meu irmão. Acabou. Uma semana depois, surge um golpe de outro lado. O gigante da logística com quem lutamos durante 6 meses por um contrato escolhe a Helix Track em vez de nós. Mas sim a Helix Track. A razão oficial é maior experiência. A razão informal está na apresentação que um conhecido meu dentro do comitê me enviou. Nos slides estão os nossos próprios gráficos redesenhados, as nossas métricas, até a piada do Marlowe sobre os contentores é apresentada como uma citação do STO deles. No dia seguinte, as ações caem 12%. Os sites de notícias escrevem: Helix Track ultrapassa jovem concorrente. Os investidores enviam links com comentários. Precisamos discutir a estratégia. Numa reunião extraordinária do Conselho de Administração, sento-me em frente a uma longa mesa. Um dos primeiros investidores, Steven Roth, assume o papel de voz da razão. Cordélia, o mercado é cruel. A questão não é que eles estejam a atacar, mas sim porque não estávamos preparados. Tivemos uma fuga de informação interna, respondo, e agora estamos a trabalhar. Você disse isso há 1 semana, ele interrompe. Não demos nenhum sinal público e agora perdemos um grande contrato. Se sairmos agora sem uma posição sólida, Mira intervém, nós mesmos daremos motivo para um processo. E se não nos posicionarmos, responde Stephen calmamente, pareceremos fracos. Os investidores detestam fraqueza. A fonte da fuga não é um dos nossos funcionários, digo finalmente. É uma pessoa do meu círculo pessoal. Temos gravações. Assim que terminarmos a limpeza técnica, farei uma declaração pública. Círculo pessoal? Repete Steven. Quem é essa pessoa? Isso não importa. O importante é que não vamos abafar o caso. Após a reunião, Marlowe alcança-me no corredor. Eles querem que sacrifiques alguém, ou a ti própria, ou quem fez isso. Já me sacrificaram o suficiente, respondo. É o teu pai, afinal. Paro junto à janela. A cidade parece tão pequena. Sabes o que é estranho? Agora é mais fácil pensar nele como um risco do que como meu pai, como uma pessoa que assinou um acordo com os nossos inimigos.
É um mecanismo de defesa, responde Marlowe, e o único que vai impedir que te quebres. Alguma vez tentaste salvar alguém que te estava a puxar para baixo? Ele sorri. Tentei, e percebi que não se pode salvar uma pessoa que quer afogar-nos. O máximo que se pode fazer é dar-lhe um círculo e afastar-se. As suas palavras são cortantes entre a filha que deve perdoar e a CEO que protege a empresa. Não há espaço para compromissos. À noite, as cartas do pai chegam como spam. Podemos resolver tudo. Sem mim, tu estás perdida. Uma delas recebe uma resposta automática. A caixa de correio está cheia. Ligo para Thalita. Preciso que isso não seja mais uma história privada, para que, quando a Helix Track disser que não sabia de nada, isso soe ridículo. Queres tornar tudo público agora? Sim, não há tempo. Eles já nos ganharam na licitação. Amanhã vão ganhar outra coisa. Tens duas cartas fortes, o gravador e a história da jovem fundadora, que foi traída pelo pai. Isso vai doer pessoalmente, mas publicamente será um golpe poderoso. Depois da chamada, fico sentado por muito tempo no escritório escuro. Quando era criança, o meu pai me ensinou a jogar xadrez. Ele sempre repetia: quem ganha o jogo não é quem protege as peças, mas quem escolhe corretamente o que sacrificar. Parece que desta vez não serei eu a peça. Pego no telefone e ligo para a Amira. Prepare uma estratégia pública, digo. Entrevistas, comunicado de imprensa, advertências. Estou pronta para revelar o nome da fonte da fuga e mostrar as provas. Isso vai criar uma tempestade. A tempestade já começou. Pelo menos poderemos controlar um pouco a direção. Quando começamos? Olho para o gráfico da queda das ações, as cartas dos investidores, os relatórios dos advogados. Agora, vamos começar. Quero que todos saibam sobre ele. A conferência de imprensa está marcada para as 11 da manhã na sede da Tracy Loop. Mira insistiu num local neutro, um hotel ou centro de conferências, mas recusei. Quero que os jornalistas vejam o nosso escritório, os nossos rostos, a nossa realidade. Não a imagem corporativa, mas pessoas reais que tentaram destruir. Cerca de 30 jornalistas reúnem-se na sala de apresentações. Entre eles, correspondentes do TechCrunch, The Verge, Bloomberg e até mesmo alguém do Wall Street Journal. Câmaras, microfones, computadores portáteis. Mira está ao meu lado nos bastidores e verifica mais uma vez o texto da declaração. Lembre-se, nada de nomes até eu dar o sinal. Ela lembra. Primeiro os factos, depois o contexto, depois a história pessoal e nada de emoções excessivas. Entendo, respondo, embora o meu coração esteja batendo tão forte que parece que vai saltar do peito. Subo ao palco, flashes de câmaras, barulho de cadernos. Fico atrás da tribuna e olho para a sala. Essas pessoas agora vão me tornar uma heroína ou me enterrar de vez. Bom dia, começo. Obrigada por terem vindo. Sou Cordélia Naish, fundadora e diretora executiva da Tracy Loop. Hoje quero falar sobre espionagem corporativa que quase destruiu a nossa empresa. Os primeiros minutos são dedicados a fatos concretos, a cronologia das fugas, a apresentação da Helix Track com os nossos dados, o concurso perdido, a queda das ações. Mostro slides com comparações, os nossos documentos à esquerda, os deles à direita, quase idênticos. Fizemos uma investigação interna, continuo, e descobrimos que a fonte da fuga não era um dos nossos funcionários, era uma pessoa do meu círculo pessoal que tinha acesso ao meu apartamento, aos meus documentos, às minhas conversas. Uma pessoa em quem eu confiava. A sala fica em silêncio. Os jornalistas param de escrever e olham para mim. Essa pessoa recebeu centenas de milhares de dólares de estruturas ligadas à Helix Track pela transmissão de informações confidenciais. Temos extratos bancários, gravações de conversas telefônicas, fotografias de reuniões. Todas essas provas foram entregues aos nossos advogados e hoje enviadas à Helix Track Systems,
com a exigência de que cessem a utilização de dados obtidos ilegalmente. Mira está ao lado e acena levemente com a cabeça. Chegou o momento. Essa pessoa é o meu pai, Warren Naish, um homem de 58 anos que não conseguiu aceitar que a sua filha tivesse alcançado o sucesso sem a sua ajuda e decidiu que tinha direito a uma parte do que eu construí. Explosão de perguntas. Mãos se levantam, vozes se sobrepõem. Mira se aproxima do microfone. Responderemos às perguntas, mas primeiro deixem a senhora Naish terminar. Respiro fundo. Não estou a contar isto porque quero vingança. Estou a contar porque o silêncio permite que empresas como a Helix Track continuem a usar métodos sujos. Eles sabiam que estavam a obter informações ilegalmente, pagaram por elas e agora são responsáveis por isso. Sento-me. As perguntas chovem. Vai processar o seu pai? Tem provas contra a Helix Track? Como isso afetará a empresa? Mira responde a uma parte, eu respondo a outra. Falamos com clareza, sem emoção, apenas fatos. 1 hora depois, a conferência termina. Os jornalistas dispersam-se para escrever artigos. Volto para o escritório e sento-me na cadeira, sentindo um vazio. Feito, agora só resta esperar pela reação. Ela chega mais rápido do que eu esperava. 2 horas depois, a Helix Track publica um comunicado oficial, um texto curto de 1 página. A empresa Helix Track Systems nega categoricamente qualquer envolvimento na obtenção ilegal de informações comerciais. Realizamos uma investigação interna e descobrimos que um indivíduo que não é nosso funcionário, pode ter agido sem o nosso conhecimento. Interrompemos qualquer contato com esse indivíduo e estamos dispostos a cooperar com a investigação. Um indivíduo. Eles abandonaram o meu pai como se fosse um lenço usado. Thalita liga. Eles cortaram o contato com ele, diz ela. A minha fonte no departamento jurídico deles diz que estão em pânico, têm medo de um processo de centenas de milhões. O teu pai agora é um ativo tóxico para eles. Ele recebeu o dinheiro? 370 mil. Sim, mas ele nunca verá o meio milhão que prometeram pelo próximo vazamento. Sinto uma estranha mistura de alívio e amargura. Ele me vendeu por uma ninharia e agora ficou sem nada. À noite minha mãe me liga. Sua voz está baixa, trêmula. Cordélia, eu pedi o divórcio. O advogado diz que o processo vai demorar alguns meses, mas eu não consigo mais viver com ele sob o mesmo teto. Eu posso ir morar com você por um tempo? Claro, mãe. Venha quando estiver pronta. Ela chega no dia seguinte com 2 malas e um saco plástico com seus remédios e algumas fotos. Ela parece mais pequena do que eu me lembro. É como se tivesse envelhecido 10 anos numa semana. Ele não percebe o que fez, diz ela, sentando-se no sofá. Continua a dizer que a culpa é tua, que tu o incriminaste. Eu sei, ele nunca vai admitir. Por quê? Ela pergunta com verdadeira incompreensão na voz. Por que uma pessoa não pode simplesmente dizer, sim, eu errei? Porque então ele teria que admitir que não é o herói da sua história, e sim a vítima, ou o vilão, e ele não está pronto para isso. Glennis chora baixinho, segurando a chávena de chá. Sento-me ao lado dela e abraço-a pelos ombros. Não sei o que dizer. Como explicar que o pai que ela amou durante 30 anos não era quem parecia ser? 3 dias depois, ele aparece à porta do meu prédio. Vejo-o através da câmara do intercomunicador. Está na rua com o telemóvel na mão a marcar o meu número. Não atendo. Ele liga novamente, mais uma vez. Finalmente, ele aperta o botão do interfone. Cordélia, sei que estás em casa. Abre a porta. Precisamos conversar. Não respondo. Ele espera 1 minuto. Depois aperta o botão novamente. Cordélia, isso é ridículo. Eu sou o teu pai. Não pode simplesmente me excluir da tua vida. Eu posso, mas por alguma razão aperto o botão e abro a porta. Ele sobe as escadas respirando com dificuldade. Quando entra no apartamento, vejo que ele emagreceu. Seu rosto está cinzento, com olheiras. O que você quer? Pergunto friamente.
Conversar, explicar. Explica. Ele senta-se na cadeira sem esperar ser convidado. Eu não sabia que eles estavam a usar-me. Pensava que eram apenas consultas. Eles diziam que queriam entender o mercado. E eu... Pai, interrompo. Tenho uma gravação em que você negocia $500.000 pelo próximo vazamento. Isso não é consultoria. É um acordo. Ele fica em silêncio. Depois encolhe os ombros. Ah, tudo bem. Eu aceitei o dinheiro. Mas o que eu deveria fazer? Tu recusaste-te a ajudar-me. Eu não conseguia pagar a hipoteca. Eles ofereceram uma saída. Uma saída? Tu vendeste a minha empresa por $370.000, nem mesmo pelo milhão que lhe prometeram, por migalhas. E agora está aqui sentado a dizer que a culpa é minha? Não estou a dizer que a culpa é sua. Estou a dizer que é uma vítima, que o mundo é injusto, que eu devia ter lhe dado o dinheiro só porque é meu pai? Ele levanta-se. Sim, exatamente. Eu criei-te. Tenho esse direito. Não tens o direito de me vender, digo baixinho. Eu dar-te-ia o dinheiro daqui a 6 meses, quando tivesse acesso a ele. E agora? Agora vive com o que recebeste. Sozinho. Ele olha para mim por um longo tempo. Depois vira-se e vai até a porta. Para na soleira. Vais te arrepender disso. Talvez, mas não hoje. Ele sai. Ouço os seus passos se afastando pelas escadas. Depois a porta do prédio se fechando. Nos dias seguintes, Mira trabalha para que a informação sobre Warren chegue a todos que o conheciam. Antigos colegas da General Electric, vizinhos, conhecidos do clube de golfe. Não publicamos o nome dele diretamente na mídia. Isso foi feito pelos jornalistas após a coletiva de imprensa, mas garantimos que os detalhes cheguem a todos que poderiam apoiá-lo. Talita diz que ele está tentando encontrar um emprego, mas todos recusam. Ninguém quer contratar uma pessoa que vendeu a própria filha. O seu perfil no LinkedIn está cheio de comentários de desconhecidos. Alguém até criou uma conta falsa chamada Pai do Ano e publica lá posts irônicos. Ele não vai para essa prisão. É difícil provar a sua culpa legalmente e a Helix Track se distanciou dele publicamente, mas ele se torna um pária e isso é pior do que qualquer sentença. Uma noite estou à janela e olho para baixo. Vejo-o a sair do prédio em frente. Provavelmente voltou, mas eu não abri a porta. Ele anda devagar, encurvado, com as mãos nos bolsos do casaco velho. Parece velho, abatido, solitário. Parte de mim quer sair, detê-lo, dizer: chega, volte, vamos pensar em alguma coisa. Mas a maior parte sabe, ele já não é o meu pai. É uma pessoa que fez uma escolha e agora vive com as consequências. Ele desaparece na esquina e eu fico perto da janela, olhando para a rua vazia, e de repente percebo: estou livre. 6 meses após a conferência de imprensa, passam como um sonho. No início é o caos. Investigações jornalísticas, comentários de investidores, telefonemas nervosos do conselho de administração. Depois, uma lenta calmaria. A Helix Track perde 2 grandes concursos. As suas ações caem 23% e o CEO demite-se. A Trace Loop recupera gradualmente as suas posições. Assinamos um contrato com o mesmo gigante da logística. Agora eles querem trabalhar conosco porque valorizam a transparência. O período de lock-up termina em meados de novembro. Eu tenho acesso a dinheiro real, vendo parte das ações, mantendo o suficiente para controlar a empresa. O valor parece irreal, mas não é um erro. É o resultado de 4 anos de trabalho sem folgas. A primeira coisa que faço é comprar um apartamento para a minha mãe em Berkeley. Um pequeno apartamento de 2 quartos numa rua tranquila, com vista para a Bahia. Glennis chora quando lhe entrego as chaves. Cordélia, isso é demais. Tu mereces. Interrompo. Mereces um lugar onde ninguém te humilhe. Ela abraça-me com força, cheira a lavanda e a algo quente. Salvaste-me. Não, mãe, salvaste-te a ti própria. Eu apenas te dei a ferramenta. Ajudo-a a mudar-se. Escolhemos móveis, penduramos quadros, compramos louça.
Glennis anda pelo apartamento como se não acreditasse que é dela. Uma vez, pergunto: "Oh, em que estás a pensar?" No facto de ter 56 anos e estar a se viver sozinha pela primeira vez, sem ninguém para me dizer o que fazer. E como é isso? Ela sorri. Assustador, mas bom. Amos recebe uma proposta de uma startup em Austin. Ajudo-o com a mudança. Voamos juntos, alugamos um apartamento, compramos o básico. Ele está nervoso, sempre a verificar o telemóvel. Tu vais conseguir, digo. És mais inteligente do que pensas. E se eu falhar? Então tentas novamente. É essa a essência. Antes de partir, ele abraça-me. Se o meu pai ligar, ele não vai ligar, mas se ligar, não atendas. Ele acena com a cabeça. Ambos sabemos, Warren está morto para nós. Não fisicamente, mas emocionalmente. A Trace Loop recupera lentamente a sua posição. Assinamos um grande contrato com uma empresa farmacêutica. As ações sobem. Os investidores voltam a escrever, mas agora com elogios. Uma noite, Marlowe convida-me para ir à casa dos seus pais. Eles têm um pequeno restaurante vietnamita em San José, o Pho Mai. O estabelecimento é antigo, com lanternas vermelhas e douradas. Cheira a anis estrelado e gengibre. Os pais de Marlowe, Tanya e Lien, parecem ter uns 70 anos, mas movem-se com energia. Lien abraça Marlowe, depois pega nas minhas mãos. Muito prazer. O Marlowe falou muito sobre vocês. Sentamo-nos à mesa. O Tanya traz uma panela de pó e serve em tigelas. Provo. O caldo é rico, com um toque de canela e cravo. É incrível, digo. O Tanya sorri. É uma receita de família. A minha avó ensinou-me em Saigão. Quando fugimos para os Estados Unidos, não levei nada, apenas esta receita na minha cabeça. Lien conta a história do barco através do mar, do trabalho em 2 empregos, de como eles poupavam cada centavo para o seu estabelecimento. E Marlowe lavava pratos aqui quando era criança, diz ela. Ele dizia: "Mãe, quero ser um grande empresário, não lavar pratos." Marlowe ri. Eu era uma criança tola. Não, contesta Tanya. Tinhas um sonho, mas nós dizíamos, qualquer sonho começa com trabalho, mesmo que esse trabalho seja lavar pratos. Olho para Marlowe. Há algo de caloroso no seu rosto. Ele olha para os pais sem medo, sem tensão, apenas com amor. Quando Marlowe ficou rico, ele queria comprar-nos uma casa grande, continua Lien. Nós recusamos. Este restaurante é suficiente para nós. Esta é a nossa história. Mas vocês poderiam descansar, digo. Tanya olha surpreso. Descansar? Para quê? Nós amamos o que fazemos. É a nossa alegria. As palavras deles me tocam profundamente. Eu achava que sucesso era quando se podia parar de lutar. Mas olhando para eles, entendo. Sucesso é um processo. É o amor pelo que fazes e pelas pessoas que estão ao teu lado. Depois do jantar, Marlowe acompanha-me até ao carro. Obrigado por teres vindo. Queria que os conhecesses. Por quê? Porque me fazes lembrar de mim mesmo. Felicidade é quando sabes quem és e não tens medo disso. E quando há pessoas ao seu lado que se importam consigo, não por causa do dinheiro. Tenho poucas pessoas assim. Mas elas existem. A sua mãe, o seu irmão e, espero, eu também. Sim, digo. Você também. Volto para casa. Plutão está-se a dormir no sofá. Sento-me ao lado dele e acaricio-o. O telefone está silencioso. O meu pai não ligou. Thalita diz que ele ainda está na casa antiga, mas vendeu a maioria das coisas. O dinheiro da Helix Track está a acabar rapidamente. Nenhum dos seus antigos conhecidos fala com ele. Parte de mim quer saber como ele está, se ele se arrepende, mas a maior parte simplesmente deixa para lá. Algumas relações não podem ser consertadas.
e isso é normal. Olho pela janela para as luzes de São Francisco. Em algum lugar, a minha mãe está a satisfazer a última caixa. Em algum lugar, ambos estavam a montar o seu local de trabalho. Em algum lugar, o meu pai está sentado numa casa vazia. Não sinto triunfo, apenas uma estranha calma, como se uma longa jornada tivesse terminado e agora fosse possível simplesmente respirar. Plutão acorda, espreguiça-se e olha para mim. Conseguimos, digo-lhe. Ele ronrona em resposta, e por alguma razão isso é suficiente. O salão do TechCrunch Disrupt parece uma colmeia. Luzes, música, multidões de pessoas vestindo roupas justas e tênis caros, estandes de startups que prometem revolucionar tudo. 1 ano atrás eu estava aqui como convidada. Agora estou nos bastidores do palco principal, à espera que anunciem o meu nome. A próxima oradora é a fundadora da Tracy Loop, uma empresa que passou por uma oferta pública inicial, espionagem corporativa e um escândalo retumbante, diz o apresentador. Apresento-vos, Cordelia Naish. Aplausos. Subo ao palco. Os holofotes ofuscam os meus olhos, mas vejo as primeiras filas, investidores, fundadores, jornalistas. Em algum lugar na sombra está Marlowe. Sei que ele está aqui, mesmo sem vê-lo. Olá, digo ao microfone. Chamo-me Cordelia, tenho 26 anos e sou oficialmente considerada bem-sucedida, embora, na maior parte do tempo, me sinta uma pessoa que está apenas a tentar não destruir o que construiu. Risos na sala. A tensão diminui um pouco. Não estou a falar de multiplicadores e gráficos de crescimento. Qualquer slide pode mostrar isso. Estou a falar de outra coisa. Da garagem onde eu e o René nos sentávamos entre caixas de papelão, escrevíamos as primeiras linhas de código e comíamos pizza fria. Das noites na cama dobrável do escritório, quando o único som era o zumbido dos servidores. Sobre o primeiro contrato que assinamos e sobre a primeira recusa que me fez chorar na casa de banho do coworking. Depois, sobre o meu pai. Quando a nossa empresa entrou na bolsa, digo eu, o meu pai finalmente acreditou que eu tinha feito alguma coisa, mas não da forma que eu gostaria. Ele não viu nisso o meu trabalho, mas sim um recurso, e decidiu que tinha o direito de usá-lo. Ele vendeu informações corporativas aos meus concorrentes, por dinheiro que para ele parecia muito, mas para eles era uma ninharia. A sala fica em silêncio. Alguém grava com o telemóvel. Outros simplesmente ouvem, parando de digitar no teclado. Conto sobre a conferência de imprensa, sobre a Helix Track, sobre o gravador, mas sem exageros, apenas os factos, como foi. Sem frases bonitas que se encaixariam no roteiro de um vídeo motivacional. Em algum momento tive que escolher, concluo, ser uma boa filha, que fica calada e aceita as regras do jogo, ou ser uma pessoa que defende o que construiu e aqueles que confiam nela, funcionários, clientes, investidores. Eu escolhi a segunda opção, e sim, isso significou perder o meu pai. Mas, para ser sincera, eu nunca o tive. Não há silêncio quando termino. Primeiro, alguns aplausos. Depois, eles crescem como uma onda. Não olho para sair à sala. Apenas fico em pé, segurando-me no pódio enquanto o som passa por mim. Após a apresentação, corredor de entrevistas, perguntas dos jornalistas sobre segurança, sobre o mercado, sobre se estou pronta para perdoar o meu pai. Respondo simplesmente a última pergunta. Perdoar não significa trazer de volta a minha vida, e não significa fingir que nada aconteceu. Quando finalmente saio para o átrio, a minha cabeça está a zumbir. Quero café e silêncio. Mas quase imediatamente alguém se aproxima de mim. Uma rapariga baixa, magra, com um casaco barato, com um crachá que diz fundadora. Olhos escuros, cansados e teimosos. Miss Naish? A voz treme. Posso falar consigo 1 minuto? Claro. Eu só queria agradecer. O meu pai também não acredita em mim. Diz que uma startup é uma tolice, que eu devo entrar para uma empresa normal, que eu não vou conseguir nada. E hoje,
Quando falou, pensei que talvez não fosse eu que tivesse algum problema. Não há nada de errado consigo, digo. O que não é normal é quando o amor depende do sucesso. Ela acena com a cabeça e enxuga os olhos com a manga. Deu-me coragem para continuar, mesmo que ninguém me apoie em casa. É uma pena que seja assim, respondo. Mas você sempre pode encontrar pessoas que a apoiam, não necessariamente aquelas com quem você compartilha o DNA. Trocamos contactos. O nome dela é Morgan. Ela está a criar uma plataforma para pequenos agricultores, um negócio pequeno e honesto, sem palavras pomposas, sobre revolução. Quando finalmente entro no táxi, sinto-me exausta e leve ao mesmo tempo. Parece que acabei de tirar para fora o que carregava dentro de mim há muito tempo, e o mundo não desabou. À noite vou para Berkeley. Glennis convidou-nos, a mim e ao Amos, para jantar. Diz que vai cozinhar ela mesma, pela primeira vez em muitos anos, não para alimentar o marido, mas simplesmente porque lhe apetece. O apartamento dela é pequeno, mas acolhedor. Na cozinha cheira a frango assado com alecrim e alho. Na mesa, a salada, pão e vinho. Glennis corre entre o fogão e a mesa, um pouco confusa, mas feliz. Como foi a apresentação? Ela pergunta quando eu entro. As pessoas não adormeceram, respondo. Já está bom. Amos chega um pouco mais tarde, com uma mochila e um presente para a mãe. Uma pulseira simples de miçangas que comprou numa rua de Austin. Pensei que agora és uma hippie com vista para a Bahia, brinca ele. Eles riem. Sentamo-nos à mesa. Conversamos sobre o trabalho dele, sobre o tempo muito estranho em Austin, sobre como a mãe foi a uma aula de yoga para iniciantes e quase adormeceu na posição da criança. Falamos sobre como um novo departamento se auto-organizou na Tracy Loop sem a minha participação e de repente percebi que a empresa pode funcionar sem o meu controle sobre cada detalhe. Ninguém menciona o Warren, não porque combinamos ficar calados, simplesmente porque ele já não organiza as nossas conversas, os nossos medos, as nossas decisões. Ele está longe, noutra órbita. Depois do jantar, sentamo-nos na pequena cozinha com chávenas de chá. Lá fora, escurece e as luzes de São Francisco acendem-se sobre a baía como um colar espalhado pela água. Sabe, diz a minha mãe, olhando para essas luzes, eu achava que a minha vida já tinha acabado, que tudo de interessante tinha acontecido antes dos 30, mas depois descobri que é possível recomeçar do 0 aos 56. Antes tarde do que nunca, dizemos. E você? Ela pergunta para mim. És feliz, Cordélia? Fico em silêncio por um longo tempo. Ouço o tic-tac do relógio na parede, o barulho da geladeira, o barulho de pratos batendo na casa dos vizinhos. Não sei, respondo honestamente, mas estou tranquila pela primeira vez em muito tempo. É o mais próximo da felicidade que posso permitir-me agora, e talvez isso seja suficiente. Depois do chá, vou para a varanda. O vento da Bahia é fresco e salgado. As luzes da cidade cintilam. Algures ali, na escuridão, vive o homem que outrora foi meu pai. Não sei o que ele está a fazer agora. Se está a ver as notícias, onde às vezes ainda mencionam o meu nome. Se está a repassar na cabeça outra versão da nossa história, onde ele é a vítima e eu sou a ingrata. Mas a ideia dele já não me aperta a garganta. Ele é apenas um facto do passado, tal como o meu primeiro portátil ou a minha primeira apresentação mal sucedida. Algo que aconteceu e já passou. Apoio-me na grade e sinto os ombros finalmente relaxarem, como se tivesse carregado uma mochila pesada durante muitos anos, cheia das expectativas dos outros, de culpa, da vontade de provar algo a todos. E agora, nesta pequena varanda sobre a baía, finalmente atirei. O dinheiro não me tornou diferente, apenas revelou o que sempre foi. Quem ama e quem se aproveita, quem fica quando tudo desaba e quem desaparece assim que os recursos acabam. Volto para ir à cozinha. A minha mãe lava os pratos. O Amos mostra-lhe algo no telemóvel. Eles riem-se. Este é o meu pequeno universo. Pequeno,
mais verdadeiro. Sento-me à mesa, pego numa chávena de chá, sinto o calor nas palmas das mãos e não penso em ações, nem em contratos, nem na próxima apresentação. Penso que amanhã de manhã eu e a minha mãe iremos ao mercado comprar peixe fresco. Depois voltarei para São Francisco e no escritório estarão à minha espera pessoas que confiam em mim, não porque sou bilionária, mas porque estou ao lado delas quando as coisas ficam difíceis. E talvez seja isso a liberdade pela qual tivemos de pagar tão caro.